O médico urologista Aguinaldo César Nardi. O professor Duda Trevisani agora conversa com o nosso convidado. Doutor Nardi, boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez estar aqui com vocês, da TV Prevê. Samuel, você. É um prazer enorme estar aqui. Tem umas pessoas que a gente não convida, intima, porque quando vem, durante uma semana fica repercutindo os temas importantes que desenvolve na TV Prevê. Claro que o grosso das nossas entrevistas são políticas, mas a presença de algumas pessoas da comunidade num assunto tão importante como é um urologista para os homens, né, principalmente, para as mulheres também, é claro, mas uma coisa é função da outra. Agora, e com esse monte de evolução que está aí. Mas antes de começar até a entrevista, como fala, agora você já está há uns meses fora da presidência da Sociedade Brasileira de Urologia. Como é que você está se sentindo? Embora você continue viajando, Estados Unidos, volta e meia eu ligo para você e os congressos aí estão te segurando bastante ainda, né, Nardi? A medicina é uma atividade que não pode ser parada de estudar, né, Duda? Não adianta. E o campo seu é evolução, né? Demais também. E a urologia é uma especialidade muito dinâmica, né? Ela propicia muito desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de métodos novos de tratamento. Então, realmente os médicos têm que estar sempre bem atualizados. Todas as áreas da medicina, na verdade, né? É necessário que a atualização seja constante. Mas o fato de eu ter acabado o meu mandato lá me propiciou realmente de ficar mais tempo aqui em Bauru, né? Mais tempo com os meus pacientes, enfim. Eu estou mais tranquilo, com menos viagens que eu fazia nos 2 últimos anos. Eu passei viajando durante muito tempo, né? Então, agora realmente estou não mais tranquilo, mas eu estou mais em casa. E isso, para mim, é muito bom. Ô Nardi, você é um crítico da política do SUS em relação à urologia. Como é essa política, esse comportamento, e o que você acha que deve modificar? Então, essa é uma briga que a gente ainda está travando. Quer dizer, quem agora assumiu no meu lugar a Sociedade Brasileira de Urologia é o nosso colega de Belo Horizonte, o Dr. Corradi, e ele continua mantendo essa mesma linha de pensamento que nós adotamos há 2 anos atrás. Na realidade, o que a gente acredita é que precisa aumentar o acesso do paciente ao médico, ao urologista dentro do SUS, que não existe hoje, quer dizer, hoje é muito fraco esse atendimento. E não só melhorar o acesso, mas como melhorar também as técnicas de tratamento. Então, para que isso ocorra, é necessário uma mudança numa tabela, que a tabela que é precurizada hoje, que é utilizada ainda hoje pelo SUS, tem 20 anos. Então, imagine, em 20 anos, procedimentos deixam de existir, né? Procedimentos novos. Né? Então, a tabela está defasada completamente. E nós, infelizmente, não conseguimos fazer nos 2 anos, apesar da insistência enorme, que essa tabela fosse implantada. E veja, essa tabela está pronta. Ela está pronta dentro do Ministério da Saúde, mas a gente não consegue fazer com que ela seja assinada como uma portaria, o que modificaria totalmente a estrutura da urologia dentro do SUS no Brasil. Uma outra ação que a gente defende é a criação dos centros de referência em saúde do homem, com horários específicos de atendimento. Sabe que o homem trabalha, o homem não gosta de perder trabalho. Então, é necessário acolher esse homem de uma maneira melhor, em um horário que ele possa ir ao consultório, depois dos horários de serviço. E, além do mais, o homem tem um problema do preconceito, que ele não gosta, ele acha que se ele for na UPA, só vai ter mulher lá na UPA, então ele entra meio constrangido, fica um pouco constrangido. É necessário modificar também isso com a educação, com projetos voltados específicos para doenças específicas, como é o câncer de próstata, a hiperplasia benigna da próstata, e também as doenças hormonais, a sexualidade humana. Quer dizer, eu acho que, partindo dessa premissa,
de envolver as coisas que são mais comuns que acontecem nos homens, o SUS poderia dar um grande passo no sentido de melhorar a qualidade de vida da população brasileira. No fim do ano passado, foi lançado um livro pela Sociedade Brasileira de Urologia, que você participou, sobre o câncer de próstata. Foi muito bom, porque a gente, inclusive, fez o lançamento no Senado Federal desse livro. Existe uma série de discussões no mundo todo em relação a como a gente deve cuidar o câncer de próstata. E tem evoluído, nós estamos reconhecendo agora os pacientes que talvez nem precisam ser operados, que eles podem ser só acompanhados clinicamente. Essa é uma nova visão que a gente tem, e inclusive está muito bem esclarecida nesse livro. E nessas recomendações que nós escrevemos, nós determinamos também quais são os homens que o Estado brasileiro deveria fazer o rastreamento, que a gente chama. O que é rastreamento? Rastreamento é dizer, olha, essa população, esse grupo aqui de homens deve fazer exame anualmente. Sempre, sempre. São os homens que têm algum antecedente familiar, ou seja, se tiver pai, avô, tio, ou primo ou irmão com câncer de próstata, esses homens têm que obrigatoriamente ir ao médico uma vez por ano, fazer toque retal e PSA. Os homens que têm obesidade, eles têm câncer de próstata mais agressivo, então é necessário um tratamento mais precoce desse grupo de pacientes. E por fim, os homens que têm cor de pele negra, que são muitos no Brasil, na verdade, porque a gente vem metade da de uma população geração brasileira, que quase, foi né? muito, né, tivemos muitos africanos, enfim, mesmo alguns europeus com cor de pele negra que vieram para cá, e nós temos uma grande população. Então, é a obrigação do Estado brasileiro fazer esse atendimento. E o Estado, infelizmente, o Ministério da Saúde diz lá numa cartilha que eles têm, do número 29, que o câncer de próstata não deve fazer rastreamento populacional. Ora, essa é uma luta nossa, que nós estamos realmente brigando lá dentro do Ministério para que isso seja mudado. Porque tem 70 mil casos novos de câncer de próstata esse ano no Brasil. 70 mil? 70 mil. A expectativa, em 2013, a expectativa é de que ocorram 15 mil mortes por câncer de próstata no Brasil. Isso representa mais do que o câncer de mama. Então essa analogia é muito simples. Toda mulher sabe que tem que fazer autoexame da mama. Até o governador Alckmin esteve aqui essa semana, com benefícios enormes para a população feminina, entregou a carreta que vai ter mamografia para todo mundo. Isso é um espetáculo, porque nós vamos conseguir fazer com que as mulheres sejam tratadas precocemente e não vão morrer, não vão sofrer por causa dessa doença. E os homens? Por que a mulher se cuida mais, né? É uma coisa gozada isso, não? Tem um porquê, será? Eu refleti bastante sobre isso na minha vida toda, porque tem um aspecto cultural muito importante nisso aí. A mulher, ela conseguiu reconhecer a sua fragilidade como ser humano. Não é? Então, ela aceitando a sua fragilidade, ela procurou se agrupar. Então veja que no nosso meio, menos que no Brasil, o que acontece? Existe a Secretaria Especial de Políticas Especiais para as Mulheres, que tem status de ministério, tem verba diretamente da Presidência da República, não passa pelo Ministério da Saúde. Esse é um avanço que as mulheres tiveram no Brasil enorme. Propiciou diminuição de mortalidade por câncer de útero, diminuição da mortalidade por câncer de mama. Enquanto que nós homens não, nós somos os seres, os donos da família, nós somos os patriarcas, nós defendemos o lar, né? Esse é histórico, né? Então nós somos indestrutíveis. Nós não temos doença, que absurdo, nós não vamos ao médico. Deve ser isso mesmo. Um dado também no SUS, em 2007, houveram 12 milhões de consultas em mulheres e 2 milhões de consultas em homens. Preventivos, consultas preventivas. Um sexto. Então, realmente,
existe a preocupação, existiu a preocupação na época do José Gomes Temporão de favorecer também essa diminuição da mortalidade do homem para várias doenças, mas esse programa de saúde do homem dentro do Ministério da Saúde foi se esvaziando, e hoje ele simplesmente é uma panfletagem, ele não funciona, não tem nenhuma atitude assistencial, não tem nenhum programa que vai... Não, vamos tratar o homem que tem problemas de ereção, vamos tratar o homem que tem câncer de próstata, vamos tratar aqueles que têm hiperplasia benigna de próstata. Não existe isso, infelizmente, ainda. Mas nós estamos lutando para que isso ocorra, assim. Se você tivesse hoje, com todas essas modificações que ocorreram nesses 2 últimos 3 anos aí, se tivesse que estar gravando uma propaganda de prevenção do câncer de próstata, o que você falaria hoje para o nosso telespectador, para o homem que está assistindo isso aí? Primeira coisa, que ele não deve ter medo de nada. Esse é o primeiro ponto, porque o câncer de próstata não é esse bicho de 7 cabeças que a gente imagina. Ele é curável. E ele é curável em mais de 95% dos casos que sejam diagnosticados precocemente. Segundo, eu falaria para as mulheres dos homens, porque nós fizemos uma pesquisa, Duda, e 80% dos homens foram ao médico no Brasil, 9 capitais do Brasil diferentes, porque as mulheres empurraram, ou os filhos. Então eu falaria para as mulheres, se você gosta do seu marido, faça com que ele vá ao médico, faça uma avaliação da próstata. E para o médico e para o homem em si, para o homem não ter medo, muito pelo contrário, isso é um benefício que ele vai ser para a vida dele. E se ele gosta da mulher dele, dos filhos dele, claro, ele tem que se cuidar primeiro. Obviamente que essa é a tônica do que eu falaria. E o câncer de próstata, quando no início, é um dos cânceres que são curáveis, né? E depois de um certo tempo, parece-me que é um dos mais agressivos que tem, né? A morte pelo câncer de próstata é uma morte muito ruim. É uma morte que, por exemplo, isso numa campanha publicitária eu não falaria para os homens, para não assustá-los mais ainda. Mas aqui a gente pode falar que a morte pelo câncer de próstata, ele atinge os ossos, é de difícil controle, não existe medicação adequada, e depois que o câncer se espalhou para os ossos, nós não temos nenhuma outra chance de cura. O Reginaldo da Vila São Paulo, ele fala aqui: boa tarde, professor, e ao convidado, Dr. Nardi. Embora o Supremo tenha mostrado que as leis desse país são uma piada, a Constituição diz que todos são igualmente perante a lei, e um médico normal não pode atuar sem registro do CRM. Mas os médicos do programa Mais Médicos estão autorizados a atuar sem o registro. Como o senhor vê a situação? O cidadão vai reclamar para quem? Eles podem mesmo atuar sem o registro? Então, o que é lamentável essa situação do governo brasileiro em relação ao Mais Médico. É óbvio que o programa Mais Médico é interessante, todo mundo quer ter mais médico. Eu também quero ter mais médico, eu quero morar perto do meu cardiologista. Eu, por mim, moraria ao lado de todos os médicos que eu pudesse. Mas fazer os médicos virem para cá sem revalidar o título de especialista e deixar que eles trabalhem sem fazer um teste de proficiência, que é comum acontecer em qualquer lugar do mundo. Esse já é o primeiro absurdo. O segundo absurdo é a forma de contratação, não é? Que principalmente os médicos cubanos, né? O governo destina R$10 mil para cada médico, né? O brasileiro ou de outros locais, e o cubano ganha 3 mil. 7 mil é um dinheiro que vai para Cuba. Antes era R$1.000 que eles ganhavam. Então já é uma distorção grande entre pessoas, distinção entre pessoas. E segundo, que esses médicos foram autorizados a atuar no Brasil pelo próprio Ministério da Saúde e não pelos Conselhos Regionais de Medicina. Porque para que fossem avaliados pelo Conselho Regional de Medicina, deveriam fazer uma prova. E é natural que se faça mesmo uma prova em qualquer lugar do mundo, na Austrália, na Inglaterra, onde for trabalhar, o médico for trabalhar, tem que passar por uma prova para saber se ele está afeito às moléstias daquele país, né? E se o grau de conhecimento que ele tem é suficiente para cuidar das pessoas daqui. E isso não foi feito. Então, esse é o erro do programa Mais Médicos.
Agora, é ótimo que venham mais médicos, é ótimo que tenhamos mais médicos, é ótimo que tenhamos novas faculdades com bom nível de formação. Também não adianta ter faculdade que vai formar médicos sem a devida conhecimento para atender a população. Não tem médico meia boca, Duda. Não tem médico de segunda classe. Isso não existe. Não existe médico bom ou médico ruim. O que existe é médico mal formado. E isso nós não podemos deixar acontecer. Você vai ali em Pero Juan Cabaleiro, Ponta Porã, uma rua divide de Pero Juan Cabaleiro. Sabe quantas faculdades de medicina tem pro lado de lá da rua? Do lado do Paraguai? Você não vai acreditar. Até pouco tempo tinha uma, eu tive lá um mês atrás. Tem 3 faculdades de medicina. A mais cara é R$ 1.500 por mês, a mais barata é R$ 300. Imagina. Pois é. Como é que vai formar médico? E sabe quem 90% dos alunos, o que são lá? Brasileiros. Brasileiros, então. Brasileiros. Então, e esses médicos vêm sem revalidar o título para cá, que é um absurdo. Na Bolívia também formam-se 600 médicos por ano. Mas os casos da Bolívia até que são razoáveis as faculdades. Acho que não tem hospital, Duda. Não tem? Não tem. Algumas faculdades que a gente sabe não tem hospital lá para atender. É um ensino teórico. Como que se pode fazer uma coisa dessa, né? Então, enfim, isso é impossível de acontecer. Para fazer uma consulta para encaminhar para outro médico, até que é válido, mas para resolver problema não vai resolver nada. Não vai resolver. Eu fico muito preocupado quando eu ouvi o ex-ministro Padilha falando que esses médicos vão fazer um atendimento básico, eles não precisam ter conhecimento profundo. Quer dizer, eu não entendo como que eu posso cuidar de alguém sem ter um conhecimento profundo sobre aquele assunto. Então é muito complicado isso. Eu não acho que o homem, a população, deveria estar sujeito a essas coisas, não. E eu tenho a impressão que a nossa faculdade de medicina aqui em Bauru vai sair pela mão da USP, viu? O reitor que entrou agora, que era diretor da faculdade de medicina de Ribeirão, né? Ele é favorável. E mudou, inclusive, o conceito na Odonto aqui. O pessoal da Odonto está encampando a luta agora para que venha uma faculdade de medicina para Bauru pela mão da Universidade de São Paulo. Isso me deixou muito feliz. Seria um espetáculo. Você imaginou? Seria não só pela USP, ou pela Unesp, pela Unesp, pela Unicamp. Bauru tem hoje hospitais de padrão, o próprio hospital de base, o hospital estadual e esse hospital novo do Centrinho, que pode gerir uma faculdade, sim, e formar belíssimos médicos. Acho que é muito importante isso para a cidade. Mas pela mão da USP seria uma coisa maravilhosa. Seria maravilhoso mesmo. Maravilhoso. Você vai receber um título na Argentina, membro honorário, mas você não pode ir junto para carregar a mala, pelo menos eu como a picanha argentina, lá como é que chama? O chouriço argentino. Não, você é meu convidado também. Nós podemos ir juntos, cada um paga a sua passagem. Mas eu não carrego realmente eu fiquei muito feliz também com isso, porque a gente acabou também, dentro lá da Sociedade Brasileira de Urologia, desenvolvendo um trabalho junto com os argentinos. E a história da capacitação. A medicina deles é boa, né? É boa, é muito boa. Pelo menos na parte que eu conheço, que é a urologia, né? Na urologia nós criamos projetos em conjunto, nós trocamos informações e veio uma delegação da Argentina, de médicos argentinos para o nosso congresso. Eu fui fazer a abertura do Congresso Argentino de Urologia no ano passado. Quer dizer, ou seja, nós estamos nos aproximando cada vez mais, trocando ideias, trocando conceitos, formulando propostas de políticas públicas para o homem na América Latina. E os argentinos também encamparam muito bem essa ideia, não é? E, enfim, agora eu recebi a notícia de que eu fui homenageado com esse título de membro honorário da Argentina também, assim como é o segundo que eu recebo internacional, aí depois do americano. Então eu fiquei muito feliz mesmo, eu acho que é um reconhecimento por um trabalho de entrosamento da nossa medicina, né, Nard? Eu acho que assim, não fiz grandes coisas para isso, mas pelo menos a gente fez o que estava assim, dentro do nosso coração para que a gente pudesse unir pessoas, né? Acho que a gente tem que agregar pessoas, e agregar pessoas em medicina é uma forma de você
a melhorar conhecimento e dar maior atendimento à população. Olha lá, o Pedro Valentim pergunta: o atendimento que os médicos que vieram de fora, inclusive os cubanos, prestam é de primeira necessidade. Eles estão proibidos de fazer atendimento de especialidades e cirurgias. Bom, aqui em Bauru já tem alguns, eu vou ver se eu já consigo trazer aqui na TV Prevê, né? Eu vou tentar contactar a Nádia, Samuel aí, mexe com os pauzinhos já. Então ele fala, eles estão proibidos de fazer atendimento de especialidades e cirurgias. Agora, se não houvesse escassez de médico nos rincões do Brasil, não precisaríamos de médicos de fora. Isso é uma verdade, né? Não total, né? Não total, porque o que existe também é uma falha, não existe uma carreira de médico. Tem juiz em todas as cidades, em todos os rincões do Brasil. E a presidente Dilma vetou a carreira de médico federal. Ao mesmo passo que ela implantou mais médicos, no mesmo período, ela vetou o projeto de lei que já estava... uma carreira de clínico geral. Exatamente, que a carreira de clínico geral fosse instituída no Brasil. A carreira de médico federal. Eu acho. A carreira de médico federal, ela resolveria, Pedro. Aí é uma sequência, né? Não, lógico, não só... também não fizeram, né? Lógico, eu acho que esse processo vem de longa data, né? Não é restrito mesmo ao período agora. É o que está acontecendo agora no momento. Agora, a Associação Médica Brasileira insiste na criação da carreira de médico federal. Esse é um projeto que foi vetado pela presidente e nós não conseguimos derrubá-lo de novo. Então existe também, eu acho que aí sim é um problema dos médicos, uma falta de mobilização da classe médica para poder primeiro explicar para a população isso, para angariar simpatizantes para essa causa, porque essa causa seria maravilhosa. E a carreira federal de médico seria... Em Cuba diz que eles formam médico até com 4 anos, 4, 6, 8, né? Então, eu não Nos conheço. Estados Unidos também é diferente, o cirurgião do médico também, né? Tem uma diferença, né? Não, a fase de estudo é igual, Duda. Depois é que... as especialidades. Nos Estados Unidos o tempo de formação é maior do que aqui no Brasil. Maior do que aqui. O médico cirurgião, por exemplo, lá, ele tem a carreira de urologia, a residência em urologia nos Estados Unidos, são no mínimo 6 anos. Que loucura. No mínimo. E se ele for se especializar em alguma outra coisa, como a gente tem aqui também, aí vai até 7, 8, 9, 10 anos para ele começar a trabalhar. Depois da faculdade. Depois da faculdade. Então a formação do médico americano ela é muito longa, muito detalhada. Agora, o que nós queremos é que o atendimento primário também seja de qualidade. Porque não dá para ser o contrário. É verdade. Não dá para você impedir o médico de fazer uma coisa ou outra. Ele tem que fazer o diagnóstico de apendicite. Ele não precisa operar, mas ele tem que saber que é apendicite e que não é cólica renal. Ele tem que saber que é um edema agudo de pulmão, que ele possa encaminhar rapidamente essa pessoa para um outro especialista. Então esse diagnóstico da atenção primária, ele é muito importante. Né? Não talvez assim como a gente pensar, não, é muito simples, o médico que está na unidade básica de saúde, ele não precisa ter conhecimento, ele precisa sim. O Nardi, eu li semana passada ou retrasada, que está chegando um novo exame de laboratório para o exame de sangue, diferente do exame de sangue, um exame de urina que pode ser uma primeira advertência da possibilidade de um câncer de próstata. Que exame é esse? O que vai procurar na urina? E esse exame, inicialmente, aqui está sendo estudado a nível ainda experimental, né, para os casos onde a gente tem dúvidas se o paciente tem câncer de próstata ou não. Então é o paciente que tem um PSA elevado ou tem um toque alterado e que fez a biópsia e a biópsia está normal. Esse paciente poderá ser acompanhado com esse exame de urina, que é um exame mais simples. Esse exame ainda, infelizmente, não vai estar disponível nos próximos anos ainda. Nos Estados Unidos já está disponível? Ainda não. Não também. É a nível somente experimental. Nós estamos buscando, o mundo inteiro, né, o mundo científico, está buscando um novo marcador para o câncer de próstata. Realmente um marcador que seja específico para o câncer de próstata. O marcador é um exame qualquer que a gente faz, pode ser no sangue, na urina. Porque o PSA, de cada 10 pacientes
que tem câncer de próstata, 4 têm PSA normal. Então o PSA não serve para fazer diagnóstico do câncer de próstata. Ela é uma ferramenta que ajuda muito, mas muitas vezes ele também atrapalha, porque a gente faz a biópsia desnecessariamente. Se o PSA está elevado, fala, vamos fazer a biópsia, e vai lá, 25% das biópsias são negativas. Ou seja, 25% e a biópsia dos é uma pacientes... coisa dolorida. É um exame invasivo, invasivo, altamente invasivo, e também tem possibilidade de ter infecção. Então, não é um exame simples de fazer. Se a gente conseguir ter esse, que a comunidade científica está buscando, um novo marcador que orientaria melhor para que as biópsias fossem feitas somente naqueles pacientes com alta suspeição de câncer de próstata, e não como o PSA é, que é um nível médio. O Antônio do Centro, ele pergunta para você, do Centro de Bauru, gostaria de saber se em Bauru já estão fazendo o exame EN2. Esse é o exame EN2, é o exame nem no Bauru, nem no Brasil, e também nem no mundo inteiro. Esse que é o de urina? Esse que é o exame que a gente o exame de urina, que é o EN2. É essa molécula que a gente está dosando na urina. Isso ainda não está disponível do ponto de vista comercial, seu Fernando, né? Por enquanto é pesquisa, né? Por enquanto é pesquisa. Eu acredito que, se tudo der certo e correr bem, agora nós teremos o congresso em abril, agora, dia 20 de abril, em Estocolmo, que é o congresso europeu, que eu vou participar, e em maio nós teremos o congresso americano. E os trabalhos relativos ao EN2 vão ser apresentados nesses 2 congressos. Então, as novidades estão para surgir nos próximos 2 meses. Problemas de disfunção erétil, tem alguma novidade? Continua Viagra, Cialis e adjacentes? Ou há algum comportamento novo? Ainda não conseguimos avançar nessa área. E avançamos só com o Cialis diário, que é o remédio que você toma todo dia, 5 miligramas, ele atinge um nível sanguíneo próximo ao quando você toma o comprimido, que é de 20 miligramas, e ele acaba melhorando aqueles pacientes que têm uma ansiedade muito grande, vai tomar o remédio só para ter relação. Então, o Cialis diário melhorou nisso. Agora, não tem outras drogas, não. O que nós estamos vendo é que essas drogas, elas servem para outras coisas também. Então, por exemplo, as pesquisas vão mais em direção ao Tadalafil, que é a droga que tem no Cialis diário. O Tadalafil, ele tem receptores a nível da bexiga e da próstata. Então, nós estamos tratando hoje pacientes que têm obstrução por causa da próstata, crescimento benigno por causa da próstata, também estamos tratando com Cialis diário. E os resultados são muito bons. Essa droga foi aprovada pelo FDA, que é o órgão lá dos Estados Unidos, que aprova, e foi aprovado pela Anvisa no ele Brasil. Faz nesse caso? Ele relaxa a uretra prostática e o fluxo de urina melhora. Então o paciente melhora daquele sintoma que ele tem de vontade de urinar toda hora, jato fino, fraco, ele melhora disso com o Cialis diário. E como efeito colateral nesses casos, melhora a ereção. Então, maravilhoso, né, o efeito colateral desse remédio, né? Quando ele se trata para próstata... Claro que a gente vai tomar por causa do outro, aí aproveita, né? Foi muito interessante também, que é quando... Mas foi assim que foram o Viagra, exatamente, remédios, o Viagra foi num trabalho em Londres e mandaram recolher todos os remédios, que era para angina. E as mulheres devolveram, e os homens não devolveram. Aí foram ver por quê, porque tinha melhorado a ereção. Eu li isso daí, sabe? Isso é verdade mesmo. Não, e até para desmistificar, né? Quem que não pode tomar, e segundo eu tenho lido, realmente as contraindicações são pequenas, né, Nair? São muito pequenas, sobretudo aqueles pacientes que têm cardiopatia grave. Né? Por exemplo, quem tem quem tem insuficiência cardíaca, por exemplo. Esse paciente não tem possibilidade de gastar energia para ter a relação, então ele pode morrer. Para saber se você pode tomar essa droga sem ir ao médico, basta você subir 2 lances de escada, e se você... Não precisa ser correndo, não. Não, pode subir só... ou jogar uma partida de dupla de tênis, né? Ou andar 600 metros.
Se acontecer isso aí e você não tiver nenhum problema, então você poderá, essa energia que você gastou fazendo essas coisas é a energia que você vai gastar numa relação sexual. Então você pode ter a relação sexual. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de quem não pode tomar são os pacientes que tomam os nitritos ou nitratos. É aqueles pacientes que tomam remédio para angina. MO, monóxido de nitrogênio. Isso, exatamente, que é o Sustrate, Isordil. Esses pacientes não podem tomar junto. Se eles pararem com o Isordil, aí eles podem tomar um desses remédios, mas não parando, não pode. E também a gente é totalmente contra, isso é importante a gente falar aqui, que você tem uma audiência grande aí também de jovens, que ele não deve ser usado para, que a gente chama melhorar, de recreativo. Isso é um absurdo, porque o remédio, ele não melhora a ereção de quem já tem ereção boa. Ele melhora as pessoas que têm algum déficit de ereção. E isso corresponde a 52% dos homens acima dos 40 anos no Brasil. Agora, um jovem que tem ereção normal não precisa tomar o remédio. E ele não vai ter uma super ereção. Não existe a super ereção. Então é importante a gente falar isso para que a gente não tenha um uso indiscriminado de drogas aí que não tem a mínima necessidade. Fala do livro seu, que eu estou sabendo que você está com um livro prontinho, já para escolher a editora, e num tema extremamente interessante. São algumas reflexões que eu acabei escrevendo, sobretudo na área da urologia, que é a área onde eu atuo, né? E a gente vai fazendo um comentário sobre o homem desde quando ele é criança, quando ele é nenê, até chegar na vida do idoso, com as principais coisas que podem acontecer com ele e o que ele pode fazer para melhorar e para evitar de ter problemas. Então, esse livro chama Homem, o Sexo Frágil, mas ele ainda não está editado. Então, Homem, o Sexo Frágil. O sexo frágil. Mas eu já está desconfiado disso, viu? Acho que nós somos um sexo frágil mesmo. Essa é a ideia. A ideia é que as mulheres são muito mais, em termos de saúde, elas são muito mais espertas do que nós. Né? Elas são muito mais tranquilas, aceitam melhor a sua doença, tratam melhor, tratam mais rápido. Não tenha dúvida. Fazem prevenção muito melhor do que nós, né? Então nós temos que aprender com ela. E aqui em Bauru tem um pessoal aí de uma ONG e tal, o Marquinhos, que é vereador, eles estão ensinando agora as mulheres a lutar também. Agora nós estamos desgraçados. Né? Era a única coisa. Não, tem fantástica. Agora teve a própria caminhada aí, né, da Amigas do Peito, aí, né, a caminhada que veio o governador, foi fantástico. Mais de 4.000 pessoas andando pela saúde, né? Ai, que beleza. Que é uma maravilha e a gente precisa realmente fazer isso pelo homem também. Claro, né? Você está certo. Na certeza eu vou comprar o livro, viu? Obrigado. mas eu concordo plenamente. No fim, o avanço da mulher, principalmente no meu setor, educação, eu não tenho dúvida nenhuma. A mulher exerce educação, principalmente no ensino fundamental, com uma maestria inigualável. Ela realmente nasceu para ser educadora e a gente tem que reconhecer esses atributos na mulher. Eu tenho 15 escolas em 15 cidades. Em 11, os diretores são mulheres. Interessante, né? Interessante. E não foi nada, foi a hora que eu olhando. E é uma grande verdade. Elas realmente têm uma dedicação, em termos de educação, excepcional. E medicina, hoje a gente nota, né? Esse ano nós botamos um número muito grande de alunos em medicina aí. A maioria é mulheres. Mas é mulheres, elas estão. E já parece-me que nas faculdades de medicina, a maioria dos alunos são mulheres. Já são mulheres. São mulheres, sim. Que é um vestibular mais difícil de entrar. Qualquer escola de medicina, por menos procurada que seja, tem 100 candidatos por vaga. É uma disputa realmente... E o PV teve um alto índice de... Nós botamos 33 medicina esse ano. Parabéns. 33 medicina. Essa semana vamos ter mais médicos em Bauru, né? Isso que é bom, que as pessoas se formam e voltam para cá, né? Que voltem graças a Deus, viu, Nair? Graças a Deus.
E essa inteligência aí foi meu aluno, que ainda não era Prever, era do Triângulo ainda. Triângulo. Triângulo, é. Foi meu aluno do Triângulo. E está aí. E isso é um orgulho para a cidade, viu, Nardi? A cidade sente todo essa preocupação sua com uma medicina de ponta, com uma medicina realmente de qualidade. Acho que isso que precisa. E os médicos cubanos, na minha ótica, são bem-vindos. Eu vou querer trazer médico cubano aqui também, a não ser que eles estejam proibidos de dar entrevista, né? Não sei. Pois é, eu também não sei, mas acho que seria interessante, sim. Eu vou trazer. Aqui eu vou mostrar uma birruga, ver se você vê. Nardi, mais alguma coisa? Não, eu queria Esse livro seu, você tem ideia de quando vai? Acho que nos próximos meses a gente vai conseguir já, né? Vamos ver, nós estamos estudando ainda. Quantas páginas? Tem 100 e poucas páginas. 100 e poucas páginas? É. Maravilha, maravilha. Vamos aguardar. Homem, o sexo frágil. Eu acho que você está certo. Tá bom, obrigado. Mais alguma coisa, Nardi? Não, só queria dizer que eu acho que a urologia é uma especialidade de ponta. Aqui em Bauru nós temos excelentes colegas, tem um grupo de urologistas fantástico aqui em Bauru, não só aqui em Bauru, mas na região mesmo. E a parte de inseminação artificial, como é que está indo? Está indo muito bem. Nós temos a clínica de reprodução humana que está trabalhando a todo vapor, tem uma outra clínica no Hospital da Unimed também. Eu falei inseminação artificial, está errado isso? Não, está errado, é reprodução humana assistida. Reprodução artificial é para animal, acho que mais, né? A gente usa o termo de reprodução humana para exatamente separar isso do animal. Claro. O animal é mais usado essas coisas, né? E vai muito bem, é uma clínica que tem uma alta tecnologia, para a região é uma coisa fantástica também, porque tem muita gente que vem de fora para se tratar aqui em Bauru, e nós estamos muito felizes aí com os resultados que estão sendo bons. Então, quer dizer, a medicina de Bauru é pujante mesmo. Você tem, na região nós temos 2 clínicas de reprodução aqui. Bauru precisa da faculdade de medicina, porque cursos de especialidade, eu acho que tem muita cidade no estado de São Paulo que tem faculdade de medicina, mas não tem o respaldo que tem em Bauru em especialidades, né, Nardi? Falei besteira, é isso? Não, você está certo. Aqui em Bauru nós temos, são inúmeros os colegas que têm doutorado, que não dão aula porque não tem uma faculdade. Né? Então, eu acho que a vinda da Faculdade de Medicina para Bauru é extremamente salutar para a população, em primeiro lugar, para a classe médica também, né? Uma outra fonte de trabalho, uma outra possibilidade de trabalho. Nardi, a hora que vier uma pela mão da USP ou da Unicamp ou da Unesp, na certeza surge outra particular. Você vê, Rio Preto tem 3 já. Pois é, né? Marília tem 2. Estadual, Marília tem 2. Tem 2, Ribeirão tem 4. O que nós podemos, a única coisa que nós precisamos pensar um pouquinho é que essa faculdade ela tem que ter bom nível técnico científico. Claro. E aí, sendo de uma universidade, isso já está garantido. E a facilidade que surjam outras, porque usa o próprio know-how, usa pessoal docente, usa tudo, né? Sim, tranquilamente. Nardi, é um prazer falar com você. Esse prazer foi meu, muito obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer a sua audiência. O Norusca ganhou ontem. Eu falei antes do primeiro jogo, mas que azar, empatou, perdeu o jogo lá em Santa Cruz aos 45 minutos do segundo tempo. Isso é muito azar. Foi. Mas assim mesmo, o Vitor Hugo vai tirar o Noroeste desse rebaixamento. O Vitor Hugo é pé quente. Estamos torcendo fortemente, né? Claro. Vitão, você não vai me decepcionar, hein? Eu já ganhei uma alegria muito grande esse ano, o Corinthians se classificando para a final, né? Você não é corintiano? Eu também, eu sou santista. Santiago. Falar que nós estamos com dó dos corintianos. Não estamos, não. Tchau. Obrigado pela audiência.